Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, a gente vai conversar agora sobre uma perspectiva ayurvédica de como lidar com esse estado de tosse crônica, ok? Então, a primeira palavra esquisita do dia é Pranavarisrotas, que significa basicamente na nossa medicina o sistema respiratório, tá? Só que o Pranavarisrotas para o Ayurveda, ele está tanto no nosso pulmão de uma maneira mais nítida, laringe, nariz, essas coisas e tal, quanto no nosso intestino grosso. O que significa que os canais, o sistema de alimentação de prana do nosso sistema envolve o aspecto mais denso através da alimentação, que acontece no intestino grosso, e o aspecto mais leve, mais sutil, que acontece no pulmão. Mas para o Ayurveda, e tanto para a nossa medicina também, a estrutura fisiológica do intestino grosso e do pulmão são membranas muito parecidas, a permeabilidade delas e tal. Então, o que é a característica importante para início de conversa? A cada 90 minutos, mais ou menos, o nosso sistema alterna de uma narina que estimula mais o metabolismo para uma narina que estimula menos o metabolismo, para que desacelera, né? Que no yoga se chama Ida e Pingala, e isso faz parte de uns ciclos de aumentar o metabolismo e diminuir o metabolismo. Junto desse aspecto do ar que entra, existe o aspecto do pulmão que expande e contrai, tá? E esse movimento de expansão e contração do pulmão, ele é um saco dentro de uma bexiga, tá? E essa bexiga tem muco, ok? E esse muco a gente chama de Kledaka Kapha, que é o líquido interpleural, alguma coisa assim, o nome eu já não, a parte da nossa medicina nem todos os nomes eu lembro. Mas ele é um líquido surfactante que faz com que quando você expire ainda haja algum tipo de tensão no teu pulmão que ele não tá? E aí o que acontece quando esse líquido está excessivo? O teu pulmão ele perde a capacidade de inchar bem. E ele, quando ele desinfla pouco. Então a tua respiração fica superficial, certo? E aí você começa a ter problema. Porque o teu pulmão ele tem, assim, que chegar a respiração no terço mais profundo para que você tenha uma capacidade de respiração onde você não se sinta sem energia, certo? Porque você pode respirar pelo teu nariz, normalmente, não sei o que e tal, mas se o processo de transformação do oxigênio, que é uma proxy do prana, em energia vital não acontecer direito, você, a princípio, não está se sentindo vitalizado, certo? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma constituição, ou principalmente um agravamento de kapha, esse líquido que fica no pulmão, esse muco, essa coisa viscosa, assim, meio que a gente chama de kapha, ele começa a ficar excessivo. Aqui é como se fosse assim, um depósito primário de kapha, tá? É onde, se o corpo precisa de algum tipo de lubrificação, vem desse reservatório primário. E quando ele começa a encher, ele já deixa o teu estômago, que para o Ayurveda existe uma forma de comunicação dessas coisas bastante causal. O teu estômago começa a ficar com muco demais, que é um outro kapha, que a gente chama de Kledaka Kapha, que está responsável para que você tenha um processo digestivo onde o ácido que está ali dentro não te destrua, certo? O nosso ácido gástrico, se você pingar na pele, você está ferrado, assim. Ele tem um pH 3 ou qualquer coisa assim. É muito ácido, certo? E por que a gente não está se corroendo por dentro? Porque tem uma camada alcalina bem sinistra ali, que é o Kledaka Kapha, ok? O problema é que quando essa camada fica muito excessiva, teu processo digestivo começa a perder eficiência. E sempre que teu processo digestivo perde eficiência, você tem menos capacidade de fazer a respiração celular, certo? Então, né, a respiração no nível macroscópico do teu pulmão está funcionando, mas também tem a respiração no nível celular. E essa respiração no nível celular, ela é fundamental para você sentir assim que a vida vale a pena,
certo? Não é que é um negócio assim, puta, hoje estou cansado e tá difícil de levantar. Essa é a respiração pulmonar. A respiração celular é aquela assim, nossa, a vida é fantástica, sabe? Aquele brilho, né? Aquela tesão de viver e tal. Então, o que a gente precisa fazer? Regra número 1, para cuidar desse nosso sistema de respiração, é fazer uma prática de respiração chamada Bhastrika. Que tem vídeo lá da respiração do Foley, certo? Não, essa é porque a Bhastrika, dependendo da aula de yoga que você vai, as pessoas vão fazer o Kapalabhati. O Kapalabhati é esse daqui, ó. O Kapalabhati, ele cuida principalmente do Kledaka Kapha, que é esse do muco do estômago. Tá? Que é para quando a pessoa está com muita leseira, não sei o que e tal, mas a respiração funciona bem. É mais um problema digestivo. A Bhastrika que a gente vai fazer é uma assim. E isso tem o vídeo da respiração do Foley lá no canal do YouTube. E o objetivo principal é fazer isso daqui, ó. Ou seja, fazer com que o ar que está mal parado no fundo do pulmão, a gente consiga expulsar ele, certo? Porque o ar mal parado intoxica a gente também, certo? Toda vida para ter saúde ela precisa de um fluxo, certo? Então como é que é assim, o beabá da história? Fazer isso 2 vezes por dia, no horário onde o Kapha mais te atrapalha, que é logo depois que o sol nasce, teoricamente assim que é acordar, e acordando assim, o quanto mais cedo, menos muco fica acumulado no teu pulmão, no teu estômago, e lá por volta de aquele horário aqui, dá o primeiro sono às 7 da noite, que você fala, não, ainda tem que trabalhar. 5. Pode ser 5 também, mas o horário onde você sente o teu nível de energia baixando muito, ou seja, o nível de quantidade de prana que está entrando no teu sangue está muito baixo. Então, você vai fazer isso na forma como está lá no vídeo, depois a gente tira as dúvidas com calma. São 3 séries de 15 a 20 vezes, respirando prioritariamente pelo nariz e fazendo com que o ar tenha pressão e não exatamente força. Força te dá dor de cabeça, que você fica com dor de cabeça rapidinho, funciona super. Mas assim, não é o nosso propósito, certo? É fazer isso no teu pulmão. Tá? Então esse é um pranayama que ajuda muito o Pranavarrijrutas, tá? Aí além disso, a gente vai fazer detalhadamente uma orientação onde você vai tirar todas as coisas cafogênicas do meio do caminho. Por exemplo, misturar banana com pão, comer iogurte no horário errado, comer alguma coisa que tenha sempre esse aspecto de gerar muco no sistema. Basicamente, banana, açaí, jaca, Gera muco? muito. Ai, Todas eu as frutas amo banana, pesadas. eu amo açaí. Aí a gente vai ver quais são os horários que isso a gente vai conseguir negociar. Todos os laticínios e também as coisas que são assim muito pesadas. Por exemplo, coisas que tem muito glúten, muita carne. Todas essas coisas deixam o nosso sistema mais pesado, certo? E se está pesado, aumenta a quantidade de muco, ok? Muco é pesado, né? Quando você cospe, se é só saliva, ele cai assim, quando tem muco, pó, né? O negócio fica mais pesado, ele é mais denso, ok? Então esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é a gente ter umas práticas de conduta, que uma dessas vai ser esse pranayama, outro vai ser fazer uma inalação com alecrim, manjericão, como é que é o nome do outro? Alecrim, manjericão, eucalipto, sabe, de manhã ou de noite, prioritariamente, se o caso ficar mais grave de noite, chegar em casa, botar uma água para ferver, botar os pozinhos mágicos ali, ficar respirando aquilo, porque aquilo está permitindo que os canais desobstruam. Ao longo do tempo a gente vai transformando isso cada vez mais ayurvedista. Vai pingar óleo no nariz, vai botar o negócio do loto do Javanete, né? Então assim, mas vamos com calma, certo? Eu só estou te mostrando que essa parte de vihara, que é a conduta, ele aos poucos vai cada vez mais você tendo resultado e você mais disposto às maluquices, porque leva tempo, ok?
E o outro aspecto é o da alimentação. Que depois, daqui a pouco, a gente vai ficar uma meia hora assim. Ah, mas isso daqui, pô, mas o açaí e tal, não sei o que e tal. Tem coisas, por exemplo, um açaí 7 da noite é terrível pro teu muco, mas um açaí 5 da tarde não é tão problemático. Tem o Ayurveda tem umas esquisitices, assim, que faz toda a diferença. Você comer a salada no início da refeição te deixa bem vateada, sabe? Tem algumas coisas que, cara, como assim a laranja no final da refeição vai te fazer mal? Eu super acredito. Tem algumas incompatibilidades que eu chamo dos proibidões, ok? Isso a gente faz com calma. Então, aquele aspecto que é alimentação mais rotina, vezes, num parênteses, vezes os princípios fitoterápicos, certo? E aí eu quero te explicar o que vai ter o efeito de cada uma dessas coisas. Esse tablete, eles são várias ervas para fazer com que o teu sistema respiratório tenha uma capacidade maior de regulação de vata, tá? Isso significa ter uma possibilidade do teu sistema como um todo olhar o processo de respiração a partir de um sistema endócrino funcionando legal, ok? Então esse tem um papel mais da coordenação do processo, tá? Esse Dhanvantaram, ele é para você conseguir assim ter o seu fluxo desobstruído, certo? Que é a ideia de assim não estar com a sensação de que está sempre um muco bloqueando, sabe? Usou a palavra bloqueio, o Dhanvantaram, ele é a palavra de ordem, porque ele tem ervas que são muito desobstrutivas, certo? E esse último daqui, o Haridra, que é para você secar. Haridra é cúrcuma, tá? É o famoso vermelhinho, que tem uma capacidade assustadora de secar muco do pulmão, principalmente. E tem todos os efeitos de alergias que saem a partir desse excesso de muco. A ideia do Ayurveda é o seguinte: por que as pessoas que normalmente têm algum excesso de muco em alguma parte do corpo, seja aqui no pulmão ou na barriga, no estômago, sempre tem alguma afecção na pele? Porque a ideia do Ayurveda é que na medida em que você vai ficando com muito muco, o teu sistema plasmático, que é governado por Kapha, vai ficando empantanado. E no pântano, um monte de coisa pouco saudável à tua saúde cresce, ok? Você fica com um ambiente muito favorável a bactérias esquisitas se instalarem ali e fazerem a festa na tua pele, certo? Então por isso que eu me sinto muito úmida internamente. Assim. E esse Haridra, ele vai ser justamente para ser assim, o elemento que mais... além de chupar, esquenta, tá? Esse muco assim para tipo, sabe quando você vai lavar o prato e você joga água quente? Então, ele tem esse papel também. Tem essa versão assim caseira, que é o Haridra Kumari, que tem outros vídeos explicando como é que faz, que não tem a mesma potência desse daí, mas ele tem um efeito sinergético interessante nessa história toda, tá? Então, com isso daí, você vai ter algo que você vai usar no teu dia a dia de uma forma razoavelmente lidável com tua rotina de trabalho, etc e tal. E em 15, 20 dias já ter sentido uma diferença substancial, certo? Tá. E aí, depois a gente passa para as coisas assim mais, putz, tal, não sei o que... Tá? Essa é a sessão que eu chamo assim, uma sessão mais alopática, onde eu ainda não mostro as minhas oleosidades ayurvédicas, mas é um primeiro contato onde a pessoa tem mais familiaridade com esse tipo de entender isso como medicina, né? Então, mas agora vamos para a parte da alimentação, que é o que faz todo o resultado da coisa de uma forma mais consistente. Show? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!